Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 14 em diante. Jesus, ele, após o seu batismo nas águas, depois do batismo nas águas, né, impelido pelo Espírito até o deserto, com aquele período lá e tal, e foi batizado pelo João o Batista. Então no verso 14 diz assim o texto: então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia, lá do deserto, né? A sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando, melhor dizendo, a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então olha só, aquele texto de Isaías referia-se aqui ao Cristo, que estaria por Deus sendo ungido ou capacitado pelo Espírito Santo, tá? Então Jesus, na verdade, é o único ungido por Deus, capacitado por Deus. Nós vamos continuar aqui a leitura e o estudo, e nós vamos ver que Jesus é o único ser humano onde o Espírito Santo habita de uma forma plena, total, preencheu toda a humanidade de Jesus. Em Jesus, na pessoa de Jesus, não tinha espaço nenhum para corrupção. Entenda todos os sentidos da palavra corrupção. Isso, Jesus como homem. Como homem. Ele não era sujeito ao pecado. Jesus não tinha inclinação nenhuma para o pecado. O corpo de Jesus, após a crucificação, a morte, nem entrou no estado de putrefação, irmãos. A deterioração, né? Quando todo defunto, todo ser humano, não tem jeito. Nem o corpo de Jesus, o Salmo, na verdade, é que vai dizer isso. E o próprio Atos dos Apóstolos, o Pedro, ele vai trazendo esse Salmo aí também, que diz que não deixaria o seu santo, na sepultura do seu santo, haver a corrupção. Corrupção aqui, o sentido é de se deteriorar, né? Quando o ferrugem corrói, deteriorar o ferro, então esse é o sentido. Ou seja, nem o seu corpo conheceu esse estado decaído de vida, onde ele vai perdendo. Olha que coisa linda, irmão. Então Deus não deixou o corpo de Jesus entrar no estado de putrefação. Não deixou. Então era tanta vida que tinha ali, né? Tanto é que o Espírito veio e ressuscitou ele ao terceiro dia. Não entrou nesse processo. Então Jesus, ele é o único ser humano onde o Espírito habita de uma maneira plena. Era o santo de Deus, era o ungido de Deus. O próprio Jesus diz em João um termo muito interessante, que ele diz assim: olha, o diabo não tem em mim, não tem nada em mim. Esse é o termo que ele usa. O diabo não tem nada em mim. O sentido é que o diabo não tem nenhum ponto de apoio em Jesus. O diabo não tem nada para acusar Jesus de pecado. O diabo não pode alavancar em Jesus nada. Olha que coisa interessante, irmão. E o próprio Jesus: quem de vocês me acusa de pecado? Não tinha como. A plenitude do Espírito Santo, a unção de Deus, ele foi o único que foi habitado pela plenitude do Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. E não se achou nele pecado nenhum. Mas, como a gente está tratando, ainda não como Deus, mas como homem, Jesus, eu tenho 3 informações que eu acho interessante para vocês aqui. Jesus, ele nasceu em Belém, né? Mateus capítulo de número 2, só para vocês anotarem, nós não vamos ler, tá? Só para vocês terem essa informação em casa, aí vocês conferem. Jesus nasceu em Belém, Mateus capítulo de número 2, verso de número 4 ao 6, vai dizer que ele nasceu lá em Belém. Inclusive é uma profecia de Miqueias, não é? Capítulo 5, não me falha a memória, depois vocês conferem lá Miqueias capítulo 5, que vai dizer lá: tu Belém Efrata, posta que pequena entre as milhares, de tu sairá aquele que será, aquele que não tem contagem de dias e tal, falando de Jesus, né? Então, Miqueias lá no capítulo 5, deve ser verso 1 ou 2, não é isso, não? É isso mesmo, né? Então, Miqueias 5 e 2,
vai dizer aí e profetizar que Jesus nasceria em Belém. Então, de fato, ele foi um belemita. Mateus capítulo 2, verso 4 ao 6, ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré. Nós lemos aqui, 4 e 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Tanto é que ele é conhecido como Jesus o Nazareno, né? Tem até a raiz da palavra que é muito interessante a gente estudar, até mesmo a gente pode falar agora. O Nazir, né? O Nazireu, o Netzer, inclusive, a sua raiz é dessa pessoa que ela é Isaías, capítulo de número 11. Capítulo de número 11 vai trazer esse sentido que eu estou tentando explicar para vocês aqui. Depois a gente volta aqui, tá? Capítulo 11 de Isaías. Olha que coisa interessante. Verso 1, 2. Isaías capítulo 11, verso 1 e 2. Porque brotará um rebento, ou seja, um broto, né? Aí do tronco de Jessé, um galho. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Aqui está falando o quê? Da raiz da geração de Jessé, né? Ou de Davi, como queira, que é a linhagem aí. Só que aqui fala que esse rebento do tronco de Jessé, ou seja, da geração de Jessé, que é a raiz de Davi, nele repousaria a plenitude do Espírito Santo, que a gente vê nessas virtudes aqui, nesses atributos. Então a palavra, inclusive, nazareno, que vem de Nazir, né? Netzer, quer dizer isso que é puro, isso que é, de fato, vem da raiz de azeite, mais ou menos nesse sentido, né? Só para que a gente entenda aqui todos esses significados. Então ele foi criado em Nazaré, conhecido como Nazireu. Lembrando que Nazaré era uma periferia, irmãos. Pode vir alguma coisa boa na Zona Leste? Perguntariam alguns hoje. Tá, mas na ótica na ótica do Alphaville, na ótica do Morumbi, pode vir alguma coisa boa de Itaquera? Não, seria uma periferia, na verdade. É claro que, graças a Deus, Zona Leste tem um bocado de lugar, assim, estruturalmente, socialmente, até que interessante. Eu até fiz uma comparação talvez injusta e errada. Mas assim, é uma periferia, uma favela, era uma favela mesmo, né? Então pode vir alguma coisa boa daí. Os fariseus, inclusive, eles disseram assim, esse camarada não é profeta. Vocês podem ler nas escrituras que nenhum profeta veio da Galileia. Eles parecem que não estudavam muito bem a Bíblia. Esses fariseus não, esses doutores da lei aí estavam meio equivocados, né? Recomendaria eles para estudar com a gente. Então, 1 Reis, capítulo de número 12, verso 25, vai falar sobre o profeta Jonas, filho de Amitai, tá certo? Então a cidade lá era justamente a região da Galileia. Então veio sim profeta, já veio profeta da Galileia. Então eles estavam equivocados. É que eles estavam querendo rejeitar Jesus de tudo quanto é jeito, né? Mas a questão é, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então a gente percebe que o lugar era um lugar desprezado, era um lugar pequenino. E a forma que Jesus nasce ainda, Jesus não veio nos palácios, irmãos. Não nasceu nos palácios, não nasceu num grande centro, não foi um negócio destacado, ele nasceu numa estrebaria, né? Ele nasceu num lugar onde os animais comiam, numa manjedoura. A manjedoura é uma espécie de prato dos animais, né? Vem de manjar, de comer. Isso que é manjedoura. Isso, é onde, né, um local assim, e é ali no estábulo. Olha, não tinha mais nem lugar para Jesus, não tinha uma pousada para Jesus, a cidade estava cheia, lotada. Então Maria teve lá Jesus naquela ocasião, um lugar muito simples. Não veio nenhum rei para ovacionar Jesus, né? Quem veio, irmão, assim, para ver aquele nascimento, assim? Quem veio? Veio as hostes celestiais, veio o universo olhando para aquele menino, né? Vieram aqueles que Deus disse, olha, segue a estrela que vocês vão achar aquele de fato que vocês estão procurando, né? E aí chegaram lá em Jerusalém, inclusive, e disseram assim, cadê o rei dos judeus? Herodes disse, o quê? Herodes Pilatos, agora me confundi. Herodes, rei aqui sou eu, que conversa é essa? Não, a gente veio seguindo aqui, porque teve um sinal e tal, né? Eram astrônomos e tal, e aí Deus tinha direcionado esses pastores aí,
esses magos, aliás, esses astrônomos, e eles não, mas o rei aqui falou a respeito dos estudos e tal, dos sinais. Falei, então é o seguinte, se vocês acharem, traz ele a mim. Na verdade, ele queria matar logo esse suposto rei, né? E tanto é que passou 2 anos, e aí cadê? Não, ninguém sabe. Então fala o seguinte, manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, onde houve então aquela matança, aquele infanticídio, né, de muitas crianças lá, onde Jesus foi escondido, que Deus disse, né, para esconder Jesus. Jesus foi então ao deserto, não é isso? E aí, inclusive, irmãos, tem uma história muito interessante, que nesse mesmo período foi escondido um judeuzinho de 2 anos também, quer dizer, nasceu na mesma época que Jesus. Ele foi escondido debaixo de uma árvore, e não foi contado para ninguém, porque a mãe temia. Vai que pensa que ele é o Messias e tal, né? Porque matou todas as crianças mesmo, ou todas que conseguiram. Mas a mãe falou, nunca contou a história para ele, tá? Mas falou, nunca fale isso para ninguém, para que você não corra risco, inclusive, de morrer achando que você é o Messias. Todo judeu, menino nascendo, eles esperavam que fosse o Messias. É por isso que ter um menino em Israel, o judeu ter um menino, não uma menina, ter um menino, aquilo era grande alegria, grande honra, grande esperança. Menina era desprezada, mulher era desprezada na cultura de Israel, infelizmente ainda na nossa, de alguma maneira também. Mas a questão é, nunca contou para ninguém, ficou entre a mãe e o menino. Capítulo 1 de João, quando Jesus aparece, né, chama o André. O André foi o primeiro a ser chamado, irmão. Viu? Guarde esse negócio, é muito importante. Muito importante. O negócio, Pedro foi o primeiro discípulo, foi coisa nenhuma. Está escrito lá, meu Deus do céu. Puxa, até hoje o André é desprezado, mas a gente tem que acabar com esse negócio. Lembra que você me escreveu? André foi o primeiro discípulo de Jesus. André foi o primeiro discípulo de Jesus a levar outro a Cristo. Ó, já pensou, irmão? Eu preciso dar ênfase nesse negócio, tem que escrever alguma coisa sobre isso. Então, aí chama, é que Pedro se destaca mais. André, Pedro, aí vem Filipe. Aí Filipe chama Natanael, né? A Natanael que diz assim, Nazaré não pode vir nada bom. Aí quando vem Natanael, é isso mesmo, eu não estou trocando as bolas, né? Porque eu sempre me dá uma embaralhada, às vezes eu troco o nome. Mas o Filipe que acho que falou para Natanael, e Natanael que foi até Jesus, né? Disse, não, vem ver, você vai ver. Aí quando Natanael vem até Jesus, o que Jesus diz? Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde você me conhece? Natanael perguntou. Antes, olha só, coisa interessante, que Filipe te chamasse, vi eu, eu te vi, debaixo da figueira. Senhor meu e Deus meu, esse é o Cristo. É só porque falou isso? Ele já mudou assim e reconheceu Jesus como Deus, como Cristo, por conta disso, irmãos. Porque ninguém poderia saber disso. Só mesmo Deus poderia saber disso. E ali então Natanael viu, é Deus. Ninguém pode saber disso, ninguém poderia, a não ser Deus, porque só eu e minha mãe. Então, olha que coisa interessante que Jesus vai se revelando, e a gente inclusive entende as expressões, irmãos. Quando nós temos essas informações, a gente inclusive vai entendendo o porquê de algumas declarações, alguns espantos, né? Fala, só porque Jesus viu debaixo da figueira, ele já mudou assim da água para o vinho, de opinião e tal. É por conta disso. Então, ele é criado em Nazaré, nasce em Belém, cria-se em Nazaré, é criado em Nazaré, e tinha sua casa em Cafarnaum. Mateus capítulo 9, verso número 1. Capítulo 9, verso 1, vai dizer lá que a sua casa ficava lá em Cafarnaum. Tá? Marcos 2 e 1 também é a mesma referência a respeito da casa de Jesus. Ele morava, tinha uma casa lá em Cafarnaum. Tá? Então a gente vai ler inclusive ainda. Estou tentando mostrar aqui os aspectos humanos na vida de Jesus, né? Então vamos lá. Capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Aliás, capítulo de número... É Lucas ainda, tá? Lucas. A gente está em Lucas, né? Capítulo 4, que eu falei para vocês. É o capítulo de número 2, irmãos, né? Capítulo de número 2 de Lucas. Só voltar uma ou duas páginas aí. Versos de número 51 e 52 vai mostrar, eu estou tentando trazer para vocês esse aspecto humano da vida de Jesus, ou seja, Jesus teve uma cidade onde ele nasceu, Jesus teve uma cidade, um lugar onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu, inclusive como qualquer jovem, como qualquer adolescente,
tá certo? Ele se desenvolveu como qualquer ser humano. Precisou aprender a falar mamã, papá, né? Possivelmente gostava de brincadeira também, brincava com, não sei se era com carrinho, se era com carroça, não tinha carrinho naquele tempo, né? Você pegava lá uns... madeira com os boizinhos assim, né, e tal. Então Jesus foi um ser humano, uma criança, um jovem, um adolescente, num aspecto humano como qualquer outro, irmãos, tá bom? E aí o capítulo de número 2, versos 51 e 52, vai mostrar isso, que Jesus teve as suas etapas, né, humanas, todas respeitadas. Verso 51 diz assim, ó: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Aqui Jesus tinha 12 anos. No texto um pouquinho para trás vai falar isso. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então nós percebemos aqui que o desenvolvimento de Jesus era em 4 áreas. Sabedoria, ou seja, intelectualmente Jesus cresceu também. Ele precisou, irmãos, aprender as coisas, aprender as escrituras. Nós estamos falando de Deus, mas estamos falando de Jesus, um ser humano que precisou. E o próprio texto de Hebreus vai dizer que como filho ele teve que aprender a obediência. Olha o aspecto humano de Jesus. Então Jesus precisou aprender a obedecer aos seus pais e foi instruído pelos seus pais. Imagina, irmãos, o privilégio de José, né? Ensinando quem? Deus. Claro, né, irmão, que estou aqui, exagerei aqui na colocação, mas assim, José bem sabia quem era Jesus desde o começo. Ele assume Jesus. Então José é o pai adotivo. Ele sabia que o pai de Jesus era Deus. Ele sabia, mas assim, não deixou de... Eu falo que José é o maior homem da Bíblia. É o homem mais importante da Bíblia, por assim dizer. Porque imagina só, tem três homens que é considerado grandes na Bíblia, né? O Moisés, o Davi e o José. Porque Deus confiou a esses 3 homens alguma coisa muito importante. A Moisés, Deus confiou o seu povo, a Moisés, o líder, o estadista, aquele que trouxe a lei, né, conduziu aquele povo. A Davi confiou o seu reino, sua fama, seu nome, mas a José confiou o seu filho. Quem é maior, irmão? O que vocês acham? José. A paternidade por Deus é um exercício sublime, é um exercício importantíssimo. A paternidade por Deus, inclusive, ela é considerada como um dos critérios para um pastor ser pastor. Que se um pastor não tem seus filhos em sujeição, diz o texto bíblico, não deve governar a casa de Deus. Se ele não governa a sua própria casa, está lá em 1 Timóteo capítulo 3. Se um pastor, um líder, um pregador da palavra, um ensinador da palavra, ele não é um bom pai, consequentemente, não é considerado por Deus um bom pregador, um bom pastor, um bom professor, um bom nada. Tá certo? A paternidade, inclusive, Deus se apresenta, eu percebo isso na Bíblia, a minha opinião, é que a preferência de Deus se intitular ou se apresentar na Bíblia é como pai. Não é como Criador, não é como soberano, não é como Deus, não é como Todo-Poderoso, Cavaleiro do Céu, um monte de coisa, né? Jeová não sei das quantas e tal, não, é pai. E é vice-versa, né? Mulher também, né? Que a mulher ela não serve como pastor, então, é isso? Como pastora. Mas Irmã, eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu vou desviar aqui, vou dar pano para manga. O homem não é pastor, mas a esposa é pastor. Se ela não der não sei. Depois a gente discute isso em uma matéria mais específica. Ai, por favor, eu quero. Sim. Então, amados, olha que coisa interessante. Eu até perdi o fio da meada aqui. Está falando da importância de José ser um pai. José, isso, mas de Jesus como filho, na verdade. Essa era a ênfase, né? É que de vez em quando também eu dou umas misturadas aí. Então, Jesus como filho. Então, ele foi um menino como qualquer outro, no sentido humano, tá certo? Nesse sentido humano, né? E aí a gente percebe, então, aqui que ele cresce em intelecto, né, em sabedoria, em estatura, fisicamente, como qualquer outro, em graça para com Deus e para com os homens. Quer dizer 2 coisas. Graça para com Deus é que ele ia crescendo nessa compreensão de quem era o Pai. Não se sabe ao certo quando que Jesus teve essa consciência. Eu sou filho de Deus.
Deus é o meu pai, não se sabe. Agora uma coisa é certa, com 12 anos ele sabia, porque o texto vai mostrar isso. O texto vai dizer, porque quando José e a Maria voltaram para pegá-lo, né? O que está fazendo aqui? Não sabe, o que está fazendo com a gente? Aí Jesus responde com 12 anos, vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? Imagina o impacto no coração de José naquele momento. Porque até aquele momento Jesus falava, pai, papai, painho. Será também que não tinha uma influência dele saber que Deus é o seu pai, através dos seus pais na terra? Maria, José, falando da importância que ele tem para a terra, essa coisa toda. Ele questiona, né? Sim. Você falou assim, o que vocês vão saber que é para fazer os negócios Do meu pai. Vocês já deveriam nem me perguntar isso, né? Vamos dizer assim. Talvez sim. É possível, Job, é possível que sim. Eu até acredito que sim, né? Por inferência a gente pode falar, não. Eles, inclusive, como um bom judeu, tinham que ensinar a respeito de Deus. No caso que eles tinham a consciência de que Jesus não era um menino qualquer, não era apenas o filho dele, mas de fato era isso, desde lá da geração eles tinham a clareza disso, anunciado pelo anjo, etc e tal, revelações e tudo mais. Então é bem possível sim. Bem, obrigado pela colocação, porque eu não pensaria em questionar isso e colocar isso. Nas outras aulas eu vou fazer isso. Os alunos não pensam que eu sei um monte de coisa, nada. Eu aprendo numa turma, falo na outra. Mas é uma boa colocação. Sim, claro, é possível que sim. Mas entre os pais falarem e ele ter a consciência, aí são duas coisas distintas, né? Então aí a gente não pode falar, não, com 5 anos, 6 anos, com 7, 8, 9, 10 anos, ele tinha consciência de que ele era. A gente não sabe. Agora com 12 anos a gente tem a certeza pelo texto, porque ele mostra isso, quem era o pai dele. Mas eu entendo, inclusive, o impacto na vida do José, né, que agora ele declara isso. Se declarou antes, eu não sei, mas declara isso agora, o meu pai, Deus. Ele até ficou, tá bom então, bora lá. Podia dormir sem essa, José, né? Quem sabe pensou. Mas a gente percebe aqui, então, graça para com Deus, em comunhão para com Deus, em entendimento. Com 12 anos, então, com 12 anos eu falei para vocês que Jesus era um homem maduro, né? Já falei isso para vocês, lembram? Nunca falei? Com 12 anos Jesus era um homem maduro. Um homem maduro. Por que eu digo isso, irmãos? Eu entendo que para um ser humano ser um ser humano maduro, ele tem que saber de 3 coisas. Tem que ter a clareza de 3 coisas. É possível que nós vamos morrer sem ter a clareza plena dessas 3 coisas. Mas Jesus com 12 anos tinha. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente quem era Deus em relação a ele. E ele sabia exatamente a sua missão. Para que ele nasceu. Ô irmãos, a maioria dos seres humanos não tem a clareza desses 3 pontos. E isso eu julgo que é uma pessoa madura. Sabe quem ela é de fato. Quem ela é. Que tem gente que pensa que é o que não é. Né? Aí quando está achando que é, vê que não é. Isso, é como diz os adolescentes, está se achando, né? Então tem gente que está se achando. Ela se coloca acima das outras pessoas. Como tem gente também, do lado negativo, ela se diminui de tal maneira que ela se inferioriza. Tem aquele complexo, né? Ah, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou um verme. Eu sou o verme do cocô, do cavalo, do bandido que nem aparece na cena. Então, aquela pessoa assim que se diminui. Então a pessoa não sabe o que ela é, não sabe qual é a sua missão, para que ela nasceu, e nem sabe quem é Deus exatamente. Muitos de nós, irmãos, temos projeções de Deus que não é. Não é. Foi apresentado por nós pela religião de tal forma. Os nossos pais impregnaram em nós quem é Deus. Nós, inclusive, dependendo do pai que tivemos, nós transferimos isso para Deus. Muitas pessoas tiveram um pai carrasco, um pai bruto, um pai assim legalista, um pai general, né? Tem até uma situação, um pai ele criava os filhos assim, sabe naquele negócio assim, acorda de manhã, todo mundo tem que fazer tudo na hora certa, tudo do jeito certo, roupa passada, dente escovado, cabelo penteado, tudo certinho, no horário e tal, exigia que todo mundo se apresentasse ali, né? Então era aquele negócio assim. E aí um dia, mas era tão rígido o pai, assim, tão militar, e aí um dia o filho se apresentou ao pai, né? Disse assim, Senhor, fazer um pedido, pode falar. Falei assim, eu queria transferência para outra companhia. Quem aguenta, irmão, um pai assim? Aí quando vai falar de Deus, o pai, o que está na cabeça dessa pessoa?
Esse Deus que é um Deus que também é mais ou menos esse general. Se você vacilou um pouco, pode ter certeza que ele vai fulminar, né? Ele vai mandar um raio. Esse Deus que, se você pecou, meu irmão, espera que a mão dele vai pesar sobre sua vida de uma maneira que, se você infringir uma regra dele, se você não deu um dízimo, ele vai dispensar o devorador, cortador, migrador, pulgão sobre a sua vida e vai destruir a sua casa. Você vai se lascar todinho, vai gastar o dinheiro na farmácia, porque a enfermidade veio e Deus deu legalidade ao Satanás. A gente não vê essas aberrações aí, por aí? Por aí, né? Aí também, se ele teve aquele pai bonachão, aquele pai assim que não tinha regra para nada, aquele pai que, não corrigia nada, mimava o filho, fazia de tudo pelo filho, sem o filho inclusive não merecer nada, né? Aqueles adolescentes que dormem até meio-dia, falta em escola, ainda o pai dá um tênis de 700 conto. O que é isso, irmão? Isso é um mau pai, horrível pai. E aí, quando ele aceita também a Jesus, e vamos falar de Deus, ele acha que Deus também é esse Deus assim, viva de qualquer jeito que Deus vai te abençoar, não tem problema não, Deus é amor. Então há um desequilíbrio, isso é fato, irmão. Há esse desequilíbrio, né? Então a gente precisa entender que, eu vou falando aqui, eu já caí em vocês uns meio espantados assim. Tá tudo certo, né? Tá tudo bem aí com vocês? Então glória a Deus. Então Deus, irmãos, o que Deus pensa dele não é o que a gente pensa de Deus, entendeu? Não? Sim. Sim. Sim, claramente. Se Deus pensa nele. O que nós pensamos de Deus não é o que Deus pensa dele. Porque nós não temos essa clareza de fato de quem é Deus de fato. Mas ele é quem ele diz que ele é. Sim, mas ele sabe quem ele é. Ele pensa dele o que ele é. Nós pensamos de Deus muitas vezes de uma forma distorcida. Muitas vezes por conta, inclusive, de tudo isso que eu falei para vocês aqui. Mas Jesus não sabia exatamente quem era Deus em relação a ele. E quem era ele em relação a Deus. E quem era ele em relação à sua missão e para que ele nasceu. 3 perguntas filosóficas que muitas vezes elas parecem ser filosóficas num sentido assim, que não tem nenhuma ligação conosco, mas tem sim, que é aquela pergunta: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? São essenciais a resposta dessas perguntas. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Não é? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? O que Deus quer da minha vida exatamente? Porque tem muitas pessoas fazendo aquilo que Deus nunca, irmão, o designou para fazer, né? Gente que quer ser aquilo que Deus nunca projetou para a sua vida. Isso é muito ruim, porque as pessoas fogem do propósito de Deus para as suas vidas. As pessoas querem escolher muitas vezes aquilo que elas acham que é bom. Nós precisamos entender o que Deus quer da nossa vida, para que a gente exerça, por mais simples que seja, a nossa tarefa, a nossa missão, a nossa atividade diária, a nossa função na igreja, por mais simples que seja, mas se é aquilo que Deus quer, nós estamos então no centro da vontade de Deus. Aquilo inclusive vai gerar frutos, aquilo inclusive não vai ser pesado, aquilo inclusive vai cansar, mas não vai estressar, tá certo? Porque eu faço aquilo que Deus me designou para fazer. Inclusive Deus se responsabiliza para que eu acabe aquilo que eu comecei a fazer. Porque é Deus que me colocou naquele negócio. Não foi eu que me intrometi naquele negócio. Não é eu querendo exercer o papel de outra pessoa, né? É igual assim, a gente pode exercer um bocado de coisa assim, pode ser muito, porque a gente tem habilidades diversas. Posso exercer um monte de coisa e chegar no céu e dizer: Senhor, o Senhor viu quanta coisa eu fiz lá na terra? O Senhor viu sim. O senhor viu que eu fiz algumas coisas com excelência, que o negócio assim prosperou, cresceu e tal? O senhor viu. Ô Senhor, então o meu galardão vai ser assim, né? Não. Por que não, Senhor? Porque você fez tudo isso, porque eu nunca pedi para você fazer tudo isso. A minha recompensa está naquilo que eu te designei para fazer. Inclusive, enquanto você estava fazendo isso aqui, você foi negligente naquilo que era para você fazer. Porque você julgou que isso aqui era mais destacado entre os homens. Isso aqui tinha aplauso diante dos homens. Isso aqui era visto pelos homens. Isso aqui, na ótica humana, era mais nobre do que isso que eu te designei. E você desprezou o que eu te designei, porque você não teve a clara percepção, entendimento de que você tinha uma missão na terra. Se a tua missão é essa, cumpra ela, irmãos. Já pensou se todo mundo tivesse entendimento? Cada peça no seu lugar? Quebra-cabeça estava montado.
Ia ser bom. Não gente querendo fazer o que não foi designado para fazer, embora faça, execute. É igual o camarada deixou outro assim na sala, disse, pinta aí. Aí o cara pintou. Aí eu digo, tá bem pintado, tá, mas não era essa parede, era outra. Ué, fez bem feito que não era para fazer. Não é, amados? Então Jesus, eu considero ele com 12 anos maduro por conta dessa clareza que ele tinha. Tá certo? E com 30 anos, Jesus foi um ser humano pleno. 12 anos um homem maduro, e com 30 anos um ser humano pleno. Não tinha o que o Espírito Santo fazer mais na vida do Jesus humano para que ele fosse aperfeiçoado como ser humano. Com 30 anos, que onde ele é ungido pelo Espírito Santo e onde ele começa o seu ministério, ser humano pleno, expressou Deus, irmãos. Expressou a face de Deus. Mostrou quem era Deus exatamente na humanidade dele. Perguntaram para Jesus, aliás, pediram para Jesus, Senhor, mostra para nós o Pai, a gente quer ver Deus, assim, Jeová, face a face, a gente quer ver. É o mesmo pedido de Moisés, né? E Jesus disse assim, que conversa é essa? Eu estou tanto tempo com vocês e vocês não têm visto. Quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus mostrou a face de Deus, quem era Deus, irmãos. Era o ser humano pleno, que expressou a imagem e semelhança de Deus na perfeição, na plenitude. Como que a gente sabe o que é a imagem e semelhança de Deus? Jesus mostrou isso claramente. O que está escrito lá em Hebreus capítulo de número 1, verso 1, 2 e 3? Verso 1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Verso 3 vai dizer que Jesus é a expressão máxima da pessoa de Deus. É a expressa imagem da sua pessoa. Como que a gente pode ver Deus? Como que o ser humano poderia se aproximar de Deus de tal maneira para falar assim, Deus é assim? Olhando para Jesus teria essa resposta. Ele é a expressão máxima. O ser humano que expressou Jesus de uma maneira plena e mostrou a face de Jesus, a face do Pai, de Deus, da Trindade, foi Jesus. Não foi o Adão. O Adão, embora sendo criado em imagem e semelhança de Deus, não expressou essa imagem e semelhança de Deus como o ser humano Jesus. É por isso que o ser humano Jesus é o protótipo. É por isso que o ser humano Jesus é a matriz. É por isso que o ser humano Jesus é a nova gênese de onde Deus está criando outra humanidade, ou uma nova humanidade, ou a perfeita humanidade. Jesus é a nova gênese de Deus. Olha que coisa interessante, amados. Então Deus está formando em Jesus uma nova criação. É outra criação. O Adão falhou. Essa criatura se degenerou. Essa criatura caiu, rompeu, se desfigurou. E aí, todos que foram gerados por Adão, eles foram, na verdade, perdendo a imagem e semelhança de Deus. Aí veio Jesus e restaura isso. Vem Jesus e agora forma nele o ser humano verdadeiro, o espiritual, porque o outro era o carnal, o outro era o animal, o outro era o natural. São essas expressões que 1 Coríntios vai usar. Jesus agora, o outro era terrenal, barroso, veio do barro, né? E aí Jesus, no 1 Coríntios capítulo 15 está escrito isso. Jesus é aliás, ainda outra expressão para usar. Ele era alma morrente, sujeito à morte, o Adão. Jesus é o espírito vivificante. É aquele que é do céu. É aquele que é o espírito verdadeiro. Olha que coisa linda, irmão. Então em Jesus humano, Deus, o Pai e a Trindade está formando uma nova humanidade. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17. Os que estão em Cristo é o que? Nova criação. Né? Nova criatura, mas tem outra versão que eu acho até melhor. Nova criação. Então uma nova criação Deus está fazendo em Jesus. Então no Filho Jesus, Deus tem multiplicado filhos à sua imagem e semelhança. Jesus veio para o que era seus, os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos, criados, filhos de Deus. Qual é o poder que Deus deu a nós, de sermos feitos filhos de Deus? Em Jesus nós somos filhos. E aí Deus só teve um filho que ele disse lá do céu: esse eu me agrado. Quem pode agradar a Deus? Jesus, o único. Nós, irmãos, não temos a mínima condição de fazer isso. Mas em Jesus nós somos para Deus aprazíveis, aceitáveis, né?
Em Jesus. Então, mas Deus se agrada na minha vida, eu agrado a Deus. Que conversa fiada, irmão. Lógico que não. Deus nunca disse isso para outro ser humano, só para Jesus. Nem para Elias, nem para Moisés, nem para José, nem para nenhum desses grandes vultos do Antigo Testamento, nem do Novo, nem para Paulo, nem para Pedro, nem para João, nem para Barnabé, nem para o Tomé, nem o Tadeu, o Lebeu, né? Eu não sei se sabe o nome dos 12 apóstolos, deixa para lá. Não, porque eu ia fazer um teste aqui, mas eu falei, não vou fazer isso não.